Loucura o que aconteceu com o povo judeu, né? Eles eram escravizados aqui, escravizados ali, Ah. e aí acontece o Holocausto. É uma. Não, e você. Não é uma. É uma coisa que a gente que tem que ser entendida certo, porque é o povo escolhido de Deus, e por causa disso eles sofrem tudo isso, essas pressões. Assim, o ódio de Satanás para aqueles que Deus ama, porque Satanás sabia que dos judeus viria o Messias. Então, todo o tempo, Satanás tentou destruir. Veja, Satanás ele é um ser muito poderoso, muito inteligente, mas ele não é onisciente, ele não sabe de tudo. Agora, ele sabia Ele é que muito viria um inteligente, libertador. viveu muito tempo, mas ele não lê pensamentos e nem sabe do futuro. Do futuro. Mas ele tinha uma profecia, porque em Gênesis 3,15, depois que ele leva o homem à queda, Deus vem, traz uma palavra tanto para Adão, quanto para Eva, quanto para ele. E ali em Gênesis 3,15, Deus já avisa, olha, você vai ter inimizade, eu vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre o descendente da mulher e o seu descendente. Aí diz que tu lhe ferirás o calcanhar, está falando da morte na cruz, mas ele lhe ferirá a cabeça. Ali a primeira profecia. Não é da serpente que ele está falando? Está falando... Então, que a serpente vai ferir o calcanhar, ou seja, Ferir vai ter uma pequena vitória, aparentemente, mas ele no final vai esmagar vai pisar a cabeça. na cabeça, porque na verdade a morte na cruz foi Lá a derrota no começo do diabo. já estava falando de tudo. Já estava falando de tudo. Então, ele sabia que vinha um cara, que vinha um escolhido que ia acabar com ele. Então, o que Mas não sabia quando. Não sabia quando, mas, por exemplo, alguma coisa... É que os profetas vieram anunciando, vieram falando, né? Mas ele não se esqueça que Satanás, ele continuou tendo acesso ao céu. Então, isso já foi falado aqui, é uma coisa que eu não entendo. Como Satanás... Porque a gente aprende, ou pelo menos entende isso, que ele está preso no inferno. Então não está preso no inferno. Não, ele é o príncipe, Jesus chama o príncipe da potestade do ar. Paulo chama príncipe da potestade do ar. O primeiro céu é o céu do firmamento, esse céu azul que a gente vê. Esse é o que a gente vê. É. Anda de avião e tudo mais. O segundo céu é onde está o império das trevas. Não é uma coisa... É um céu, é um lugar espiritual. Mas alguns dizem que está no espaço sideral. Então, mas lá é onde ficam os anjos também? Não, ali é onde ficam os demônios e Satanás. Só? Porque quando Paulo fala em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra principados e potestades e poderes, e fala nas regiões celestiais. Entendeu? Então, ele está no segundo céu. E Deus está no terceiro céu, que é onde está o trono de Deus e os anjos. Ah, tá. E ele tem acesso ao terceiro céu? Ele tem acesso. Lá no livro de Jó, diz que Deus, um dia que Deus reuniu os seus anjos, chegou também Satanás. E começa a conversar com Deus. Dali saiu um diálogo. Depois da queda. Depois da queda. Então, depois da isso queda. que eu não entendo. Ele não perdeu ainda o acesso ao céu. O que ele perdeu foi a posição que ele tinha de querubim ungido. Ele era a criatura mais poderosa que havia no céu. Ele perdeu o poder dele ou ele continua com o mesmo poder? Continua com o mesmo poder. Ele perdeu o cargo. A posição de querubim ungido por Deus para ser o líder de todos os demais anjos. Qual era o trabalho dele? Ele foi designado para quê? Lá no começo. Isso tudo é conjectura, claro, mas... por exemplo, quando a Bíblia fala das vestes dele, fala de todos os instrumentos musicais. Isso. Né? Ou seja, ele era o líder da adoração nos céus. Ele era o cara que estava mais próximo de Deus, do trono de Deus. Por causa disso que ele ficou tão encantado com a sua beleza que ele falou, pera lá, por que eu vou ficar dando adoração para ele se eu sou o cara? Mas, pastor, você acha que em algum momento alguns anjos começaram a adorar ele pelo fato dele de não terem acesso? Eu acho que nem todos os anjos, eu não sei se a Bíblia fala disso. Não sei se todos os anjos tinham acesso a Deus. Alguns podem ser mais distantes. E ele, por ser o mais acessível, será que alguns acharam realmente que ele era alguma coisa grande? Eu acho que a Bíblia fala até que se achou iniquidade no seu coração. Eu acho que começou nele. Nele, né? Mas ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos. Porque a Bíblia fala, né? Lá em Apocalipse 12, que quando
existir a batalha final, né? Entre Lúcifer e Miguel, o arcanjo, ele vai arrastar 1/3 dos anjos com ele. Então, a conjectura teológica é que, de fato, 1/3 dos anjos seguiram a Satanás. E não é que eles estejam no inferno. O inferno, na verdade, é o lugar onde os mortos vão. Exato. Entendeu? Hades, né? O Hades, no Novo Testamento, Sheol e Sheol é o mesmo. É o mesmo lugar, coisa. só que o Hades é a palavra grega que traduz a palavra hebraica de Sheol. Então, eu diria assim, que Satanás, ele está completamente livre, agora o reino dele, vamos dizer assim, o império dele está no 2º céu. E por que ele tem tanto poder? Tudo isso vai ser conectado com o final. Eu tô querendo ir lá para trás pra gente ir pro final, né? Pro Apocalipse. Mas se é que dá para saber o plano dele é levar o maior número de almas. É o quê? É atrapalhar o plano de Deus? Excelente a sua pergunta. Eu queria só voltar no raciocínio que eu comecei, acabei esquecendo, né? Como ele sabe que vai vir um Messias. Sim. Ele sabe que vem um cara para destruí-lo. Então, antes, quando ele sente que pode ser, ele vai tentar matar. Ele tentou matar Moisés. Ele tentou? O lance o faraó mandou matar todos os meninos. Só que a mãe dele escondeu, botou num cestinho, né? De vime, de junco. Ele foi criado dentro do palácio do faraó. Quando Jesus foi nascer, o Herodes também tentou matar Jesus. Então, ou seja, Satanás, quando ele sentia que havia uma possibilidade, ele vinha para com tudo. Só que Deus nunca permitiu que ele, né, estragasse o seu plano. Então, o que eu entendo? Ele é não só um enganador, mas o cara que é o pai da mentira, ele também é enganado pela mentira. Eu sempre perguntei para Deus, um cara que sabe tanto, ele sabe que ele não consegue vencer Deus. Isso que eu nunca entendi, ele sabe que ele não consegue... Mas você nunca viu uma pessoa enganar a si mesmo? Ou será que é só assim, eu sei que eu não vou ganhar, mas eu vou... Eu acho que ele acredita. Eu acho que ele sabe que a Bíblia fala que ele vai perder, mas acho que lá no fundinho ele acredita. Isso é uma conjectura minha, tá? Até o diabo tem esperança, então. Ele tem esperança que ele vai vencer. E para isso, e não só ele, os seguidores dele. Ao longo do mundo, se você pegar aí os satanistas, os Illuminati, esses camaradas, eles estão olhando para o poder que eles têm para manipular o mundo. Então, eles acham que eles vão ganhar. Eles sabem do que a Bíblia diz, mas eles não acreditam nisso. Então, assim, não dá para cravar que Satanás acredita que ele vai vencer. Eu só coloco uma possibilidade, porque o engano, ele é tão poderoso que engana a si mesmo, entendeu? Então, assim, no fundo, ele está tentando impedir o plano de redenção de Deus. Porque se você olhar para as Escrituras, você vê um plano de Deus lá na eternidade passada, e esse plano vai se cumprir no final dos tempos, e a eternidade futura vai ser, na verdade, o cumprimento do plano original de Deus. Então ele teve livre-arbítrio, se ele ele teve completamente. E todos os anjos têm? Todos os anjos que fizeram a escolha por ele, fizeram por escolha própria. Exato. Ninguém os induziu. Diferentemente de um ser humano que já nasce, né, em pecado e que, você vai lutar contra um ser poderoso, muitas vezes é difícil você dizer que você tem um livre-arbítrio, né? Se Deus não der uma mãozinha ali, a coisa fica feia. Mas eles não, eles estavam vendo tudo. Eles estavam enxergando, vendo a glória de Deus. E ele olhou para si e falou, eu sou o cara. E aí ele tem 5... Vou estabelecer o meu trono acima do Altíssimo. Eu serei semelhante ao Altíssimo, né? E ele começa a falar no Ezequiel, tanto em Isaías 14 quanto em Ezequiel 28, descreve Satanás, e Ezequiel fala dessa vontade que ele teve de se tornar maior que Deus, né? Ao longo de toda a história, qual é a estratégia dele? Roubar a adoração do ser humano. Quando ele chega para Adão e para Eva e fala, Deus falou que o dia que vocês comerem, vocês vão morrer? Mentira. O que Deus está fazendo é esconder o leite. Na verdade, ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, essa mesma tentação de levar os homens a descrer na palavra de Deus e passar a adorá-lo,
Está lá no Gênesis e vai estar no Apocalipse também. Ele quer adoração. Ele chegou para Jesus na tentação do deserto e falou: te dou tudo se você se prostrar e me adorar.